Boa tarde ao povo de Tombos. Hoje a reunião, o assunto é o nosso SAI. E convido para compor a mesa o prefeito Tiago Dalpério e o vice Marcelo Xerigati e o diretor do SAI, o senhor Edson. Sim. Convido também o senhor Léo, que presta serviço de contabilidade no SAI. Pode pôr pra cima aí, Tiago. Convido também o servidor Evenilton, que assina. Ele é o contador do SAI. Vou pegar outra ali. Pega outra ali. Vou passar a palavra para o Passo a palavra agora ao diretor do SAI, o senhor Edson Almada. Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais vereadores que se fazem presentes aqui nesta reunião, nesta tarde. Cumprimento também o senhor prefeito, vice-prefeito Marcelo, e o Léo e o Elenilton, que se propôs a estar aqui hoje para que a gente possa dar explicação sobre o projeto que está em tramitação aqui nesta Casa Legislativa, projeto de lei 022 de 2025, que trata de um pedido de parcelamento referente a dívidas do INSS relacionado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto do nosso município. Então, senhor presidente, eu pedi ao Léo, que é responsável lá por prestar serviços de assessoria contábil para a gente, para estar aqui nesta tarde, para que a gente possa esclarecer, tirar as dúvidas dos vereadores aí e de toda a população. Passa a palavra para o senhor prefeito Tiago Dalpério. Boa tarde a todos. O projeto entrou nessa casa, né? A gente veio aqui esclarecer sobre esse parcelamento. O Léo é a pessoa mais indicada para estar falando conosco aqui sobre esse parcelamento. Abrimos, né, um processo administrativo contra o diretor do SAI, passado, o senhor Renan Barros, para a gente estar apurando o que houve, né? Segundo o Renan, já teve lá no SAI, né, o Edson, tentando achar algumas guias, já foram encontradas algumas guias, e o Léo vai falar um pouco sobre essas guias que foram encontradas e ver se teve algum pagamento com código indevido, se foi, né, para outro fins e não conseguiu dar baixa nesses INSS que tinha a pagar. Então, o Léo vai esclarecer para a gente e a gente, né, está apurando os fatos, mas o importante agora é prezar pela saúde financeira dos servidores do SAI.
E por isso a gente pediu esse projeto com uma certa urgência, porque a gente tem que fazer esse parcelamento e depois, se realmente tiver sido pago essas guias, a gente vai fazer uma compensação lá no final. A gente vai juntar, né, os comprovantes que a gente tem e vamos até o órgão competente para a gente estar mostrando e fazendo essa compensação, esse crédito, se for o caso ou não. Né? Mas o Léo vai estar esclarecendo para a gente aqui melhor. E quero dizer que a gente está aqui para esclarecer com muita transparência e o processo administrativo vai estar investigando tudo que aconteceu nesse período aí que está faltando essa cobrança aí do INSS aí dos servidores. Muito obrigado. Passo a palavra para o funcionário Léo. Boa tarde para o excelentíssimo presidente dessa Casa Legislativa, ao excelentíssimo prefeito, vice-prefeito, aos servidores do diretor do SAAI, né, aos nobres vereadores presentes, também todos os funcionários dessa Casa Legislativa. Então, a gente foi convidado, né, para estar esclarecendo aqui o projeto de lei que foi encaminhado do SAAI, né, para o Poder Executivo, para estar encaminhando para o Poder Legislativo. E esse projeto de lei, é bom a gente ressaltar que ele está fundamentado na Lei 13.485 de 2017, que ela regulamenta que para o município ou autarquia fazer algum parcelamento, qualquer órgão público, né, tem que ter autorização legislativa. Então, a gente deixar bem claro aqui que a gente está procurando o caminho da legalidade. Então, a gente fez esse projeto com maior transparência, encaminhou para o Poder Legislativo. Estamos aqui prestando toda a informação necessária, depois a gente vai abrir a palavra para perguntas também. Estamos à disposição, porque a gente pegou lá um SAAI agora, a gente está prestando serviço lá de assessoria contábil. E a gente chegou agora, junto com o Etinho lá, e deparou com essa dívida do INSS, junto ao INSS, das competências de outubro de 2022 até dezembro de 2024. Aí a gente fez uma análise prévia e viu que alguns pagamentos não tinham sido processados, porque o sistema da Receita Federal hoje, ele é integrado com todos os órgãos, com o banco, e o pagamento do INSS é feito através de código. Igual o prefeito falou, se tiver algum pagamento feito com o código trocado, a Receita não compensa aquele pagamento. Aí a dívida fica em aberto. Então, a gente apurou de outubro até agosto de 2023, não foi pago nenhuma competência, pelo menos em cima do relatório da Receita Federal. Isso. Aí, a partir de setembro de 2023, houve pagamento de parte do INSS, porque houve algum equívoco no momento de enviar o E-Social, mas só que a gente já fez a correção e está tudo certo, porque a partir de outubro de 2022, os poderes públicos sofreram uma grande alteração, que foi a saída da GFIP e a entrada do E-Social. Então, a maioria dos servidores não estavam preparados para essa mudança. Então, o que ocorreu é que faltou alguma informação de alguns servidores, né, que a gente chegou agora e informou para eles, e a Receita Federal apurou essa diferença a pagar. Igual o Tiago disse também, a gente está abrindo a sindicância contra o servidor anterior, vai apurar direitinho o que aconteceu, se foi pago com código errado ou não, ou se ficou sem pagamento mesmo. Se for código errado, existe também a possibilidade do município, no caso a autarquia, né, está entrando com pedido de compensação junto à Receita Federal. E isso, se acontecer, a gente vai estar fazendo isso. Aí a gente deixa de pagar o INSS do mês atual e vai compensando aquele valor que pagou a mais, ou seja, que pagou em duplicidade, né? Se for o caso, se tiver pago com o código errado. Então a gente deparou com a situação lá e a gente não pode deixar o SAAI com a regularidade fiscal irregular. Aí, de momento, que a gente precisa é da aprovação desse projeto, para a gente estar fazendo o parcelamento junto à Receita Federal, para a gente estar regularizando a situação fiscal do órgão. Aí, depois que a gente vai abrir a sindicância, a gente vai apurar direitinho e vai apurar e vai ver o que aconteceu, para ver se não deixou de pagar mesmo. Aí vai ter as penalidades, de acordo com o processo administrativo, né?
E se tiver pago, a gente vai fazer o pedido da compensação. Alguém pode? Quem vai começar a pergunta? Você ou ela? Com a palavra, vereador. Obrigada, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, prefeito Tiago, Edinho, diretor do SAI, senhor Léo, senhores vereadores. Inicialmente, quero agradecer a vocês a iniciativa de vir nos trazer informação que vocês já têm, né? Porque isso é importante. Nós gostaríamos de entender um pouco melhor, né? Porque não que nós, quero já até deixar de antemão que a gente tem discutido aqui sobre isso, nós não seremos contrários a aprovar o parcelamento. Nós não somos tão equivocados a esse ponto, até porque a autarquia necessita dela, né? Até para que se geste, se organize. Mas precisamos apresentar explicações para a população. E pelo que eu estou entendendo, senhor Léo, o senhor está entrando agora também, né? O senhor não fez parte da gestão anterior, agora o senhor está entrando para fazer esse levantamento junto com o senhor Edinho. Muito bem. Dentro disso, a gente sabe que essa transferência que houve realmente, né, da estrutura anterior para o E-Social, ela gerou vários empecilhos. A gente sabe disso e algumas adequações que realmente precisavam ser feitas. Mas a gente precisa saber, e eu acredito que posteriormente os senhores poderão nos complementar com essa informação, eu acho que isso é importante, dentro dessa pesquisa que vocês estão fazendo na instituição, na autarquia, sobre se realmente houve uma ausência de pagamento ou se houve um erro na forma de pagar, né? As duas coisas podem ter acontecido. Um erro, porque houve uma mudança do sistema, uma forma de fazer diferente, ninguém tem a obrigação de fazer corretamente, visto que é uma mudança que veio de cima para baixo. Então, a gente tem o direito de cometer as falhas, os equívocos, mas temos também a obrigação de saber se realmente foi isso ou não. Ou se foi realmente um desvio, um equívoco, ou, né, ou pagou de forma errada, o que aconteceu. Muito bem. E, então, a gente fica bastante satisfeito de saber da preocupação da gestão, visto o seu Edinho. Tá? A preocupação da gestão quanto a isso, porque há as responsabilidades, né? Então, a gente não pode se eximir delas. Eu gostaria que os senhores nos explicassem e nos possibilitassem, se isso já for possível, dizer para a gente o seguinte, o que vocês já têm realmente de informação sobre essa situação? Porque o equívoco, ou o erro, ou o desvio, já está explicitado, né? Aqui, quando você pede um parcelamento, você já está dizendo que é um erro, né? Isso acontece em qualquer empresa, pode acontecer, mas o erro já está claro. Agora, o que vocês já têm de informações a mais para nos prestar nesse sentido, nesse contexto? Que documentos vocês já verificaram? O que vocês podem nos acrescentar nesse sentido? Olha, eu penso que o que pode ter acontecido aqui, primeiro eu vou colocar só uma coisa que pode ter acontecido, né? Que aconteceu em outros municípios. Lá no início da implantação do E-Social, os softwares que estavam trabalhando nos órgãos tiveram muito problema na implantação. Aí o que estava acontecendo? Os servidores estavam gerando o DARF de forma manual. Eles iam lá no sistema da Receita Federal e gerava lá no Cicalco o DARF, eles digitavam o código de forma manual e pagava aquele DARF. Uhum. Aí depois de um tempo que o software ficou apto para enviar a informação, que eles enviavam para a E-Social. Aí a Receita confronta esses valores. Ó, você pagou num código aqui, mas nesse aqui eu não recebi. Então eu vou te cobrar naquele código que eu não recebi. Então pode ter acontecido isso até o agosto de 2024. Uhum. Então é uma coisa que pode acontecer, mas aí isso vai ser apurado durante o processo administrativo, né?
Sim. Mas só que a partir daí, o que a gente pegou lá em 2023 e 2024, a partir de agosto, né, a gente percebeu que alguns servidores não tinham sido enviados para o E-Social. Porque eu tenho uma apuração aqui da Receita Federal que tem o saldo devedor, o valor pago, e na verdade é o valor apurado e o saldo devedor. Ou seja, eu paguei uma parte desse INSS. Então, foi no momento do envio que faltou alguns servidores, aí a Receita só cobrou daqueles servidores que foram enviados. Então, como a gente entrou agora e regularizou a situação de todos os servidores, o E-Social foi todo enviado às pessoas que deram erro, né? A gente regularizou, aí a Receita já confrontou o valor que foi pago com o valor que foi informado. Então, posso te fazer uma outra pergunta? Sim. Bom, Vânia, só um minutinho, só para entrar nesse contexto que eu tenho uma dúvida sobre aí, prazer, eu cheguei atrasada, né, eu até pedi o presidente para estar coisando, eu tive um probleminha com meu filho lá no pronto-socorro, mas enfim, eu trabalhei 4 anos no SAI, e eu trabalhei na parte do RH, e trabalhei na parte da contabilidade lá, de fazer todos esses trâmites. E na minha época, quando a gente fazia a folha de pagamento, automaticamente, não tem como você excluir um funcionário ou outro, não sei se você tirar ali. Então, automaticamente, quando você gera de todos os funcionários. E é descontado aquilo ali, quando você manda para o banco e tudo, só que eu não peguei essa parte lá do E-Social, entendeu? Caiu o E-Social, eu peguei depois, quando eu já havia saído. Mas quando você gera isso, tem como você tirar depois, quando você envia para o E-Social alguns, ou vai na folha de pagamento gerada? Na verdade, o que aconteceu lá? Quando você gera a folha de pagamento, você tem que fazer as auditorias, né? Isso. Gerar o relatório de todas as pessoas que estão na folha no mês, gerar o arquivo, na época era GFIP, né? Isso, GFIP. E conferir um a um se todos constam ali. Porque o software pode ter erro. Sim, lógico. Gerar o arquivo e ficar alguém para trás. Lógico. É o que acontece no E-Social também. Mas só que o que aconteceu nesse exato momento é o que foi. Teve algumas pessoas, na hora de enviar para o E-Social, deu algum erro. Deu alguma inconsistência. Igual na GFIP também tinha erros, né? Sim, sim. Mas o que aconteceu? Não corrigia os erros. Mantinha só aquelas pessoas que eram enviadas com sucesso. Então, a Receita só cobrava das pessoas que eram enviadas com sucesso. As que eram com erro, era a mesma coisa de não ter sido enviada. Até mesmo quando a gente manda para o Ministério Público, até mesmo aqui na Câmara, os 2 anos da minha presidência aqui, que a gente mandava, vinha, quando você gerava para mandar para o E-Social, vinha inconsistente. Aí você tinha que ir lá ver aonde foi para você voltar e arrumar. Isso aí. Afinal, que envia lá dá um erro, o sistema mostra o erro. Mostra na hora. Fulano, ciclano, matrícula. Aí pode acontecer desse erro como aconteceu em outros lugares. Isso. Mas aqui eu já detectei que teve os erros mesmo. Mas do sistema ou de quem lançou? É de quem enviou na época. De quem enviou. Porque o sistema, ele aponta o erro. Ó, tem o erro nessa pessoa. Uhum. Talvez a função está errada, a questão de vinculação, um dependente, o CPF. Uma coisinha errada dá problema. Aí, quando dá erro, o servidor tem que ir lá naquele erro e ver o que é, corrigir e enviar a pessoa novamente. Isso. E não só falar assim, enviou 4 com sucesso, o restante foi com erro, eu não vou mexer com quem está com erro. Não. Você tem que auditar todos ali, igual a gente faz agora. Agora a folha de pagamento é enviada detalhada e centavo por centavo. Sim. Tudo que for descontado do servidor é repassado para o INSS, que é o correto a fazer. Na época eu até conversei com o Edinho, eu falei com ele, Edinho, a gente tem que corrigir isso aqui, porque ficou poucas pessoas para trás. Mas só que essas pessoas não estão informadas lá no E-Social. Quando ela for aposentar, elas vão ter problema. A gente tem que pegar lá do início e fazer as correções necessárias. É uma burocracia danada. As pessoas que não foram enviadas, né? Para ficar tudo certo, a autarquia correta e também as pessoas que prestaram o serviço ali ficar também corretamente, regular perante o INSS. Não entendi. É isso que a gente fez. Não entendi. Tá? Posso retornar a pergunta? Obrigada. O que eu gostaria, pautada na sua fala e até no complemento de informação que você colocou na pergunta da vereadora Carolina, está claro na sua fala que houve erros no lançamento de alguns servidores. A Receita já informou de quais são, né? Vocês já têm essa informação de onde está o erro ou não. Outra coisa, ao fazer a folha de pagamento dos servidores, foi descontado deles.
Foi. Tá? Então, quer dizer, foi descontado do servidor, mas não houve o repasse ao INSS através do E-Social. É isso? É isso aí. Dessas competências que a gente pegou e detectou a partir do E-Social, né, que foi em outubro de 2022, a gente conferiu mês a mês e viu as pessoas que não tinham sido enviadas, aí a gente fez essas correções, fez o envio daquela que estava faltando. Porque, igual você falou, descontou do servidor em alguns casos, né, e não repassou para o INSS. Mas só que agora está tudo corrigido já está tudo enviado, está tudo certo, as informações estão todas legal lá, e agora só falta mesmo o pagamento, né? Porque a Receita gerou a diferença. Eu apurei X, você pagou Y. Entendi. Então você me paga essa diferença agora. Certo. Então, só para ratificar o que está dito. O erro foi no processo de informação em detrimento às alterações. Isso que se pressupõe. Tá, primeiro item. Segundo item, foi descontado dos servidores e não repassado ao INSS. Segundo ponto, isso já foi constatado. Na época, sim. Sim. Mas agora já está regularizado. A partir de... Então, vamos lá. Nós estamos em maio de 2025. Então, a partir de maio de 2025, essas informações estão precisas e corretas. Desde 2022, né? A gente já fez todas as correções. Ah, tá. Vocês já retroagiram ao tempo do erro, já informou, por isso que vocês têm esse valor apurado. Por isso que apurou esse valor. Está Sim. tudo corrigido. Está tudo Beleza. atualizado. Hoje, as informações de todos os servidores que trabalhou no SAI, que trabalha, está tudo atualizado. Ok. Então, agora, a pendência é recurso e pagamento. Isso aí. É autorização, né, do parcelamento. A gente está entrando com um pedido na Receita Federal. Certo. Ótimo. Eu acho que seria interessante, né, Marcelo, e todos nós vereadores, eu não sei se isso seria possível, se posteriormente, a gente está, inclusive, entrando com alguns requerimentos solicitando essas informações por escrito. Esse quantitativo de servidores, não precisa dizer, obviamente, o nome desses servidores, mas o quantitativo de servidores que ficou descoberto os seus direitos nessa fase. Porque eu acho que é importante que a gente tenha essa noção quantitativa, certo? Porque você deixou bem claro, sabe, senhor Léo, que houve alguns feitos e alguns não feitos. Igual essa informação aí que você está detectando e a gente está passando a informação aqui, né? Vai constar também na sindicância que está abrindo ponto do servidor, entendeu? Entendi. Vai estar tudo muito bem detalhado. Posteriormente, vocês vão nos disponibilizar essa sindicância? Sim, com certeza. Perfeito. Posso? Fica à vontade, Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Léo. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu agradeço, porque na hora que vocês entraram, você foi o único que me deu boa tarde. Só estava eu aqui. Né? Agradeço a educação. Nem sempre todo mundo tem. Mas o que acontece é o seguinte, vamos lá. Você diz que o período, né, que o período... Obrigado. Vamos lá, está desligado o microfone. Continua desligado. Aí, ligou. Tem que esperar. Aí, ficou. Obrigado. Você diz que o período é de outubro de 22 a dezembro de 25, certo? O período que foi detectado esses problemas, né? O que acontece, aí tem um negócio que de outubro a dezembro, né? De outubro a agosto. Agosto de 23, outubro de 22, agosto de 23, o pagamento foi zero. Me espanta, eu não sou dessa área, mas por isso eu faço uma pergunta mais simples, para que você me explique e para que explique para o pessoal em casa também. O que acontece? Você vem arrecadando, pagando um valor, vamos chutar um valor, sei lá, de 20 mil reais todo mês. De repente, chega um mês e vem zero, simplesmente zero. Como que ninguém percebe isso? Uma vez que você mesmo já falou que já foi descontado dos funcionários. A pergunta, aonde ficou esse dinheiro? Porque nesse mês que teve zero, os 20 mil reais tem que ficar lá parado em alguma conta. Ou esse dinheiro sumiu? Durante esse tempo todo,
São muitas perguntas, mas eu vou fazê-las depois, se você se esquecer ou qualquer coisa, né? O que acontece é o seguinte: a gente tem problemas porque tem funcionário, ex-funcionário do SAI, que saiu em 2021 e reclamou do mesmo problema. Eu fiquei muito feliz de saber que você acabou de chegar, cara, e em 5 meses você percebeu isso. Fiquei feliz mesmo, porque eu acho que o serviço público tem que funcionar, entendeu? Seja lá como, ele tem que funcionar, né? É uma pena que não tenha funcionado e algumas pessoas vão ter problema no INSS, não só na aposentadoria, às vezes com questão de saúde, né? Que precisa se afastar, alguma coisa assim, chega lá, bate lá o INSS, é preocupante mesmo, certo? Eu queria que você me dissesse o seguinte: quem são os nomes que compunham, então, este período aqui? Quem era o contador, quem era financeiro, quem era diretor? Você pode até responder agora. O diretor, na época, ele sabe melhor do que eu. Como é que é o nome dele? É o Renan. Renan Barros. Isso. E o contador, ele era sempre o contador da prefeitura, né? Por causa da estrutura ela ser menor. Aí o contador, o controlador interno, é tudo do Poder Executivo. Agora mudou, então, não é mais o do Executivo. Não, continua. E você só presta assessoria? Só presta serviço de assessoria. Ah, entendi. Bacana. Bacana. A assessoria deu conta, já apontou um problema. Isso aí, feito para isso mesmo. Certíssimo. Diz uma coisa. Você é contratado para fazer essa assessoria, certo? Beleza. Desde janeiro, creio eu? Não, desde fevereiro. Fevereiro, ótimo, que bom. Você vê, né? 4 meses funcionou, apareceu alguma coisa lá. A nossa preocupação é muito isso, né? Até a professora Vânia já falou, nós não vamos nos recusar a aprovar este projeto, porque a primeira coisa que nós pensamos foi nos trabalhadores. Os 9 vereadores aqui falaram a mesma língua e falaram: olha, nós vamos aprovar o projeto, mas depois nós vamos cobrar, né? Até porque tem uma cobrança em cima da gente. Porque a função do vereador é essa, né? Fiscalizar, né? A prefeitura, o executivo, a autarquia, né? Apesar de ser uma autarquia que ainda é controlada pelo executivo, né? Mas ela tem um diretor em separado, como se fosse um secretário e tudo mais. Como é que nessa época, que não foi 0, você tinha um X cobrado, sei lá, porque o SAI não tem tantos funcionários, tem, Edinho? Chega o quê? Deve ter um total de uns 21, não é nem tão grande assim, né? É um número até que razoável, não dá para perder de vista, né? Graças a Deus, né? Então você tem um X que é descontado de, sei lá, hipoteticamente, 10 funcionários. Quer dizer, você descontou no contra-cheque dos 21, mas só fez a guia com um pagamento X de 10. Como é que ninguém repara isso? E assim, não foi porque estava mudando o sistema, porque o primeiro erro aqui de 0 pagamento durou 11 meses. Eu entendo que realmente muda o e-social disso para isso, pô... É complicado pra caramba, né? Muda muita regra, é muito burocrático, né? Com certeza. Mas agora sim, um erro permanecer 11 meses e ninguém perceber isso, gente. Até porque esse dinheiro, o Elenilton, aonde fica este dinheiro? O Léo, não sei. Aonde fica esse dinheiro que é descontado daqui? Ele fica em que conta? Ele fica na própria conta do SAI. Na própria conta do SAI. É uma conta só, que tem tudo... que verdade, recebe... Tem 3 contas aqui. Tem 3 contas. A gente recebe as guias em 3 bancos, né? Caixa, Brasil e Itaú. Aí conforme o recebimento só que muda. Mas essa parte dos funcionários fica em qual conta? É tudo conta corrente, né, do SAI, né? Não, mas aí fica Mas na em conta qual do Banco delas? do Brasil. O que efetua pagamento do funcionário é Banco do Brasil. Pode falar, pode falar. Igual você comentou e questionou dos 11 meses. Fala no microfone aí, Nilton, que é mais fácil. Assim, igual você Pode falar. comentou da cobrança dos 11 meses que ficou o pagamento, que não teve, não é possível, uma guia, você está acostumado
é o código 0211. Se eu pagar com 0212 ou 0215, eu acho que eu paguei, mas para a Receita Federal vai ficar em aberto. Foi o que ele comentou, que posteriormente vai fazer esse levantamento, que pode verificar que, por exemplo, foi pago com código errado, trocado. Porque não tem como, você está acostumado a pagar X, no mês seguinte você não vai pagar nada? Não, isso com certeza, provavelmente não aconteceu. Pode ter sido uma mudança do sistema, pode ter sido pago com código errado. E se você pagar com código errado, na Receita Federal você continua como se você não tivesse pago nada. E você está com comprovante. Isso, você está com comprovante. Vai ser apresentado o comprovante e vai ser feita as comprovações. Posso te perguntar? Assim esperamos. Então, há um comprovante de pagamento. Posso, Marcelo? Então pode, tranquilo. Há um comprovante de pagamento deste período. Léo, por gentileza, você também pode complementar, por favor. Há um comprovante de pagamento desse período, porque o dinheiro, na verdade, saiu da conta. Não, o que provavelmente deve ter saído, porque eles devem ter feito o levantamento. Eu só fiz o questionamento, Sim, sim. Falou que pagava 10, se de repente não pagou nada, alguma coisa foi recolhida, entendeu? E pode ter sido recolhido com a conta do código errado. É que, na verdade, essa informação, né, a gente só está colocando aqui o que pode ter acontecido, né? A gente não tem como nem afirmar isso, porque está iniciando agora um processo administrativo. O que o Lelio está falando ali é o que a gente já fez na maioria dos municípios. E com certeza ele fez aqui também. Porque a membro não estava preparada, que é o software que trabalha aqui em Tombos, não estava preparada 100% para o E-Social, quando implantou o primeiro envio da folha, lá em outubro. Aí a guia era preenchida manualmente. Isso. Sim, sim. E quando você faz manualmente, pode acontecer. Não, a gente entende isso. A minha fala também foi hipotética, né? Tanto é que não tem nem como a gente colocar valores, né? A gente coloca... Não, foi entendido, Elenil, tranquilo. Quanto a isso, o nosso papel aqui como vereador é fiscalizar. A gente sabe que vocês estão começando a levantar esses dados, né? A gente quer, inclusive quando eu falei dessa questão da funcionária aqui de 2021, a gente quer até que vocês deem uma certa olhada um pouco mais para trás, para ver se não tem nenhum problema desse. Claro, se foi pago totalmente, a grande preocupação dos servidores qual que é? Deles terem um desconto novamente, certo? Porque eles não conseguem entender se foi descontado o valor real deles, o que eles deveriam pagar, ou se foi descontado menor. Eles não entendem se eles vão ter que pagar novamente, certo? Ou aonde foi, e aí é um questionamento nosso aqui dos vereadores, aonde foi parar esse dinheiro? Porque se o montante total de 380 mil... Gente, essa goteira nesse balde, que dá 380 mil, é muito grande, né? Assim, esse é o grande problema, que essa é a grande dúvida. Porque a gente faz o parcelamento, a gente vai autorizar, mas o parcelamento é o dinheiro futuro, é o dinheiro futuro da prefeitura. A nossa preocupação, e com esse dinheiro passado que foi arrecadado e não foi pago? Aonde foi parar? Você está me entendendo, Léo? A preocupação é essa, eu quero que vocês busquem isso, porque não vai ser só dentro do SAI, ou dentro das contas do SAI, de repente, que vocês vão ter que buscar essas informações, né? Eu espero que apareça, olha, gente, está aqui, a gente tem aqui 380 mil, Edinho, espero que você ache lá e fale, porque você chegou agora, meu amigo, sorte que tem um cara bom do seu lado aí que já pegou o vazamento na parede e já falou, tá aqui, entendeu? Mas assim, a preocupação tanto da população quanto dos servidores é a mesma. A população ainda tem uma preocupação extra, porque aí começa uma boataria de que vai aumentar a água para pagar problema, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que eu falo para todo mundo, parem com esse boato, porque não tem certeza de nada. Parem com isso, não existe nada disso. Eles vão investigar, eles não podem aumentar o valor da água, primeiro a revelia, quanto mais para pagar um problema que não é deles. E assim, existe uma preocupação, porque esse diretor já tinha uma série de falhas, ele veio de um outro mandato, né, em que ele cometia diversas falhas, ele ficou mais 4 anos, e hoje ele continua dentro da prefeitura, comissionado, de forma comissionada. O senhor prefeito disse que ele está passando por um processo administrativo.
Aliás, esse processo administrativo é de total sigilo na prefeitura. Essas informações não podem ser abertas aqui. É diferente o processo administrativo do ex-funcionário, continua funcionário, mas da outra função, disso aqui que a gente está discutindo e que nós precisamos saber e queremos contar com o senhor, com o ex-vereador Edinho, diretor do SAI agora, contar com vocês para nos dar o máximo de informação, até porque para a gente acabar com esse disse-me-disse que fica na rua, entendeu? Porque é uma coisa ruim. Sim, mas igual você falou, e uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar aqui é a questão do para onde foi esse dinheiro, né? Porque isso aí é uma coisa muito grave, a gente não pode estar aqui para acusar ninguém, né? A gente está aqui para ter transparência, ter mais clareza possível, porque a população fica em casa lá. Se a gente falar assim, o dinheiro foi desviado, isso é muito grave, porque o dinheiro público tem que ser bem aplicado, né? Tem que ser aplicado em políticas públicas, que beneficia toda a população. Então, o que eu tenho certeza é que esse dinheiro não foi desviado, porque toda despesa de setor público tem que haver um empenho. Um empenho vinculado, uma nota fiscal vinculada àquele empenho para você estar fazendo o pagamento. Não existe eu pegar lá R$10 mil e transferir para ciclano ali, para fulano, sem um documento fiscal idôneo. Então, essa situação aí você já pode descartar. Pode ter havido um erro humano? Pode, porque todo mundo é falho, né? Isso pode ter acontecido. Talvez ele poderá ser punido? Poderá também, porque algumas falhas têm que ser punidas, né? Mas só que a questão de fazer de forma voluntária, se a gente acusar a pessoa que retirou o recurso do SAI e se beneficiou daquilo, isso aí a gente tem que descartar, porque a gente não pode chegar nesse ponto aí, porque todo pagamento que a gente faz é muito bem documentado. A gente não tem como fazer pagamento. E que em nenhuma hora saiu da minha boca, da boca da vereadora, da outra vereadora, nada nesse sentido. Sim, nada de acusação. Só a questão da pergunta, né, para onde foi o dinheiro, entendeu? A gente está só justificando em cima disso, porque a população em casa talvez não entende bem, né? Para onde foi o dinheiro? A pessoa fala, opa, foi pro então tá fácil. Nós temos só 3 contas do SAI. Esses 380 mil tem que estar lá dentro de alguma dessas contas. Mas não é difícil. Mas só que tem a situação também. Talvez a arrecadação do SAI, por exemplo, não foi esse valor todo, né? Porque não é o 380 mil também. Porque esse é o valor agora, né? Para ser mais preciso, olha para você ver, é 259 mil o valor principal. Na época. E é diferente, de 119 mil é só de multas e juros, por causa do período. E esse valor também não é só o valor que foi descontado do empregado. É a contrapartida. Tem o patronal também. Tem que pagar também. Patronal. É o valor patronal, né? Que esse a parte valor da só é empresa. descontado 8% Do funcionário só foi descontado 8%. Esse valor que gerou aí talvez 300 mil, igual o Léo falou, 259 mil, que é o valor originário, o resto é multa. Isso também, a parte do SAI, ele contribui com 20% do seu salário. Sim, então, correto. Não foi descontado do funcionário 259 mil, entendeu? Isso aí gerou esse montante, um percentual de 8% que foi descontado do funcionário, mais a parte patronal. Quanto que dá, Léo, a parte dos funcionários aí? 250 vezes 8 dá 25. Só a parte do funcionário do valor capital. 40. É 20 mil. Foi descontado do funcionário 20 mil reais. O restante quem tem que pagar o SAI, que é 20%, que é o empregador que paga. Então, ou seja, dos servidores foi descontado apenas 20 mil reais. Que vai estar sendo, já foi corrigido, nós vamos pagar, né? Óbvio que a gente vai procurar o que aconteceu, mas do empregado, desse montante todo, deixar bem claro, viu, gente? Para quem está nos ouvindo em casa, pelas redes sociais, foi descontado apenas 20 mil reais. Desse montante todo, os funcionários que foram descontados, com certeza, apenas 20 mil reais. Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre essas guias, né, que vocês conseguiram achar elas, as que foram pagas? Eu estava até conversando com o Edinho hoje, o diretor anterior até pediu para separar os empenhos, né, Edinho? Ele já separou, já tirou cópias para ele, mas só que a gente tem que analisar agora, né? Para ver se os códigos estão certos, se todas as competências foram geradas. Os valores lá. Isso.
Mas esses documentos já estão separados. E essas guias que vocês acharam aí, tem todos esses meses? Não, a gente não pode afirmar ainda, né? Ah, tá. Na hora de imprimir. Lá que separaram, mas na hora de imprimir, você pega por mês. Eu não posso afirmar se estão todas ainda não. Preciso fazer um levantamento mais completo. Por enquanto. É bom ter um levantamento oficial também para estar afirmando, né? Talvez está faltando algo. Dá para entender, até porque esse negócio estourou, eu não sei há quanto tempo, mas há, sei lá, 2 semanas, né? Porque esse projeto foi feito, né? Ao menos a prefeitura já sabia disso, o SAI já sabia disso, né? Ele já foi feito pelo menos há 2 semanas. Tudo bem, a gente não está pressionando porque a gente quer que saia, né, a papelada toda, que justifique corretamente, nada com pressa, mas que seja esclarecido da forma correta. Agora, uma coisa é certa, não é 20 mil o valor. O valor do projeto 22 é 380 mil reais. Então, não venha menosprezar o valor do empréstimo, porque daqui para frente o projeto que nós vamos aprovar é pelo menos 380 mil reais, porque ainda foi dito aqui semana passada, né, alguma coisa assim, que os juros, o valor dos juros só se sabe depois que fizer, né? Que por enquanto, eu não sei quem falou isso. Já está com juros, né? Tá. É 250. Beleza. Bom, que então o valor é 279 mil reais. Porque não importa se é o dinheiro do SAI que ia pagar, se era do funcionário, não importa se era 1%, 0,5% ou 8%, é dinheiro de trabalhador. Então ninguém falando isso. 1%, o trabalhador sabe que é 1 quilo de carne. Eu estou falando. 1% é o quilo de carne do trabalhador. Não importa, ele só não quer que desconte novamente e ele quer ter a segurança de poder aposentar daqui a pouco, se ele tiver qualquer problema, ainda mais porque o pessoal do SAI é um pessoal muito braçal, né? Então a chance dele se acidentar, a chance dele ter um afastamento é muito maior. E a gente quer evitar tudo isso. A gente não está aqui para culpar ninguém, para apontar, botar faca na cabeça de ninguém, só que é um dinheiro público e a função do vereador é fiscalizar. Certo, Léo? Como eu já falei, estou feliz de você chegar e já ver isso. E dar de cara com isso. Então, eu espero que resolva, né? A gente vai pedir, né, mais para frente mais algumas coisas. Sobre a questão do que eu entendi da divisão que foi feita ali, de esclarecer para a população, né, os 20 mil que foi descontado do funcionário, é querer para explicar o quê? Que não vai ser descontado isso tudo dele. Foi por isso que fez a conta aí, para separar o que foi descontado do funcionário, que o funcionário tirou do bolso, e o que o SAAI repassa, que são os 20%. Posso entendeu? interagir? É só essa questão que colocou ali, é só mesmo para não buga a cabeça da população, entendeu? De falar. Foi só essa explicação dos 20%, né, que é do SAAI, e o repasse e os 2%, né? Na verdade, é 20%, né, do patronal, mais 1% rádio, isso. que dá 21%, e a parte que desconta o funcionário é a parte funcional. Exatamente. Aí que pode variar, né, de 7,5% a 12%. Gente, eu gostaria de interagir com vocês. Bom, eu acho que a gente tem que entender, independente, prefeito, que seja 20 mil, 40 mil da estrutura do servidor, né, do desconto inerente ao percentual do servidor, independente disso, o montante é do SAI, que é recurso público pago pelos moradores de Tombos. É isso que é o importante. Não importa aqui, porque descontar do servidor novamente, o SAI não pode. Não vai. Ele não pode nem... Não, ele não pode. Nem vai. Não, ele não pode. É diferente não vai de não poder. Vai. Por quê? Porque já está feito. Já está lançado no seu olerite. Não pode descontar dele novamente.
Essa é uma lógica. Ô, vereadora, Só o SAI não é pouco, não. O SAI presta um serviço. É uma autarquia. Ele te vende uma mercadoria e você paga para ele. Autarquia. O SAI não recebe recurso do governo federal, não recebe emenda parlamentar, não recebe dinheiro do Estado e nem da União. O SAI é uma empresa privada. Ele é uma empresa Privada. autarquia. Privada. Uma autarquia. Tudo bem, mas ele lida... Ele te vende uma mercadoria e você lida, paga. Excelência, ele lida com o dinheiro da população. Como? Porque eu presto um serviço, Sim. eu cobro pelo serviço e eu volto com aquilo ali, daquilo que eu arrecado. Ué, mas já Eu foi não te estou- entregue o serviço. Você Sim, pagou por um serviço que foi te eu presto prestado. um serviço, desculpe-me, Sim. ele foi criado para prestar um serviço à população. Ok. Ele é uma autarquia com este fim e do qual eu lido com dinheiro da população. Ou não? O SAI não tem recurso de União. Não estou dizendo isso, excelência. O SAI, Eu não o estou SAI dizendo que está usando dinheiro nem do Estado, Tanto nem é que se mas você. é dinheiro de quem? Quem Tanto é paga? que você não pagar, é cortado o seu Tudo bem, serviço. mas esse dinheiro pertence a quem? Essa autarquia trabalha para quem? Trabalha para quem usa do serviço deles. Exatamente. Sim. Exatamente. Serviço É a mesma coisa que eu em Serviço qualquer público não. Serviço público não. em qualquer outra estrutura que Água eu não é serviço utilize, público? Não. que eu Água não é contrate. serviço público? Não. Lógico que não. Você liga ao serviço público? Você liga ao serviço público? Quem contrata Você liga ao serviço os público? funcionários? Quem Quem contrata contrata os os SAI. funcionários? É o Quem? SAI. Não. É o SAI. Não. Quem define o diretor do SAI? Quem Quem de- contrata os funcionários do SAI? Quem contrata o advogado do SAI? O prefeito nem assina cheque no SAI. Mas quem manda é o prefeito. Deixa eu só concluir, por gentileza. O que eu quero demonstrar, senhor Léo, eu acho assim, você é o técnico, né? Você, o Helenilton, vocês são a parte técnica. O que eu quero dizer? E, Thiago, nada, tá? Não estou sendo desrespeitosa. Lógico que não. E eu também não com você. Só estou te esclarecendo que o SAI é uma empresa particular. Eu sei o que é o O SAI não recebe é um uma centavo de instituição nenhuma. autarquia. Que automaticamente. Eu sei Sim, o que ok. é uma autarquia. Sim. Muito bem. Então, senhor Léo, seguinte, a gente conclui o seguinte, independente do SAI ser uma autarquia, que ele é, ou qualquer outra coisa, ele tem uma dívida de não pagamento. Essa dívida, o que está claro? Que vocês estão levantando. Pode ser, é uma situação ainda hipotética, que exista documentos comprobatórios sobre o desconto, o pagamento, porque sobre o desconto a gente sabe que existe, está lá no lerite do servidor. Sobre o pagamento, pode ser, vocês ainda não têm essa informação, o senhor deixou isso muito claro aqui, os senhores ainda não têm essa informação, Edinho também confirmou, não tem uma informação sobre, bom, eu posso afirmar que foi recolhido num código errado. Vocês ainda não podem nos dar essa informação para a população, né, Dinho? Vocês estão ainda em etapa de investigação sobre isso. Eu espero, com toda sinceridade, com maior pureza de alma, que realmente vocês encontrem estes documentos inerentes ao período de 2021, de 2022, de 2023, com códigos errados. Eu realmente espero, certo? Agora, se não encontrar nenhum código feito errado e não comprovar esse erro, significa, é uma possibilidade desse dinheiro estar onde? O dinheiro não entrou, como o Léo explicou. Não tem pagamento do SAI sem empenho. Não existe o dinheiro sair da conta sem empenho. Todo dinheiro que sai da conta tem que ter um documento, tem que ter uma nota fiscal, tem que ter um empenho. Ou seja, se o dinheiro não está na conta, o dinheiro não é suficiente. Hoje o que arrecada do SAI não é suficiente pela manutenção do SAI. O valor que arrecada hoje no SAI não consegue cobrir as despesas do SAI. Isso é fato, para todo mundo ver. Então, o valor que a gente paga na água aqui em Thomas é a menor do Brasil. Não tem água nenhuma, em lugar nenhum que paga tão pouco, não consegue cobrir as demandas que o SAI traz. Por isso que o SAI não tem um carro para andar,
Por isso que o SAI tem um adutor aí, que não tem condição, está precário, porque o SAI não recebe recursos do governo federal, não recebe emenda parlamentar, não tem dinheiro extra para fazer obra, Por que não tem dinheiro extra para fazer obra? Porque o dinheiro que vocês pagam, nós pagamos, o SAI hoje em Tombos, não dá nem para manter o SAI, o funcionamento do SAI. Ok? Tanto, prefeito, que foi colocado até os registros lá no Catuné, porque os produtos que levava daqui para fazer o tratamento de água do Catuné e da Água Santa, entendeu? Principalmente do Catuné, que é maior, gerava custos que nós também pagávamos para dar uma água melhor para eles. E, no entanto, tudo foi aumentando, aonde o prefeito viu que não tinha como continuar do jeito que estava, né? E para dar uma água de qualidade que a população lá estava pedindo, colocou, né, os hidrômetros lá. Beleza, dentro desse contexto de que o SAI não tem liquidez suficiente exatamente para se manter, exatamente. Eu acho que seria também importante, seu Léo, e prefeito e Edinho, que fosse demonstrado para nós, população, qual é o percentual arrecadatório do SAI mês a mês e qual é o gasto do SAI mês a mês. Vou te explicar. Não tem como a gente fazer isso, porque o cara fica sem pagar a conta 10 meses. A pessoa fica 5 meses sem pagar a conta, só paga se cortar. A conta de água do município é a última conta que a família de Tombos paga. É a última. Só paga se cortar. Então, a gente não tem como levantar o que arrecada por mês. Não, mas você tem. Não, o que foi pago tem. O que foi pago, sim. O que foi pago, sim. Mas o valor que tem que ser pago, que tem que ser arrecadado, não tem um mês que consegue chegar. Vocês não têm uma estimativa. É igual IPTU em Tombos. IPTU em Tombos. 20% paga IPTU em Tombos. Por favor, gente, dia 10 de junho vai vencer o IPTU. Por favor, contribua com o município. É dívida que vocês têm o dever de pagar. Dívida que vocês têm o dever de pagar. Então, 20% da população também paga IPTU em Tombos. 80% está inadimplente. E o SAI, 15% paga água em dia. 85% paga atrasado. Sabe por quê que eu estou te perguntando isso? Por uma questão muito simples. Por exemplo, eu não tenho penalidade. Na minha casa, eu já paguei uma conta de SAI de quase R$200 de água. Então, não é tão barato assim. Pagou porque consome. 90% paga R$18, Vânia. Eu tenho relatório e eu te posso apresentar para vocês. Claro. 90% dos hidrômetros ligados em Tombos paga R$18. Você sabe o que significa de arrecadação? Por mês, não dá para pagar o cloro que gasta na água. O certo seria terceirizar o SAI para a SEDAI e eles virem cá e cobrar R$300, R$400 por mês. Aí sim, igual faz em Faria Lemos, igual faz em Cataguases, igual faz em Ubá. Esse seria o certo. Aí a população, ô prefeito, como é que você faz isso? Mas tem que fazer isso. Porque aí eles vão ter que pagar, porque não pagou no primeiro mês, vai lá e corta. Aqui não, fica 10 meses sem pagar. 8 meses. E sabe qual que é a penalidade? Nenhuma, não tem penalidade. Mas aí, Tiago... Aí quando vai cortar, a pessoa vai lá no gabinete, ô prefeito, eu estou com uma conta de R$2.000, você pode me ajudar? Assistência social pode me ajudar? Porque foi lá, cortou minha água. É desse jeito. Essa é a realidade do SAI. Essa é a realidade dos IPTUs que não são pagos na cidade de Tombos. Essa é a realidade. Porque não tem impunidade. A pessoa vai lá, faz um gato, dá alguma coisa, Edinho? Não sei se anteriormente se dava, a partir de agora está dando, prefeito. Eu estou lançando multa. E quantos gatos que você já hoje descobriu mesmo, até hoje o dia que você chegou? A pessoa vai lá, corta fora do hidrômetro e desvia a água. Mas aí, Tiago, tem que ter, desculpe me chamá-lo assim, né, Vossa Excelência, tem que então ter a fiscalização do SAI. Mas tem. Mas não, mas e quanto a fiscalização do não pagamento, o que você faz? Mas, por exemplo, se porventura não houver o pagamento, igual você disse aí, 10 meses, tal, sem pagar, não há uma penalização? Não há o corte da água? Sim. Então, talvez, a gente também tem que ser um pouco, estabelecer talvez essa regra,
olha, gente, 1 mês, 2 meses, no terceiro mês vai cortar? Não sei, tem que aplicar. Talvez seja a princípio de maneira educativa, educando as pessoas, demonstrando a importância, porque a importância do SAI é significativa. Nós precisamos da água tratada. E precisamos que a empresa autárquica, ela funcione, e funcione bem, porque ela trabalha, ela presta um serviço à população. O SAI hoje, o vereador, tem 76% de inadimplência. E até lá, quem que vai pagar a despesa do servidor, que trabalha todos os meses, dos canos, do combustível, da luz, que paga R$8.000 de luz todo mês? Quem paga? Quem paga? Quem paga tudo isso hoje? O SAI paga. Ele consegue se manter? Não, né? Está negativo. Pois é. Aí, nesse vereador, negativo, aquele dinheiro sumiu. Vereador Marcelo. Talvez. Sumiu, não entrou no caixa, como é que sumiu? Foi Como é que descontado dos vocês sonham o trabalhadores. dinheiro se não entra? Se o dinheiro não entrou, como é que sumiu? Eles estão vendo, né? Ou seja, quando fala que não sabe se descontou ou não, a preocupação dos servidores quando cobram da gente é justamente isso. Peraí, se não cobrou deles, então vão cobrar de novo? Opa! Cada hora é uma fala diferente da outra. Vereador Marcelo, deixa... Tá claro que vai cobrar, vereador. Cada hora é uma fala diferente. Não, por favor, vamos lá. Uma hora fala que o valor é só 20 mil para menosprezar. E é 20 mil, é realidade. Que Não. foi descontado Dos servidores. Do servidor pode ter sido 20 quero mil. complementar. Não sei a Não, conta. não é pode ter sido, eu Pode tô ter afirmando. sido. Aliás, afirmando. eu não sei nem o que o senhor está falando aqui, porque a empresa é privada, é uma autarquia. Quem é o senhor para te falar? Ué, porque... O que o senhor acabou de falar que isso não é uma empresa privada? O que Vereador o prefeito Marcelo. está aqui falando pelos cotovelos. Eu queria complementar. Horas. Eu queria complementar uma pergunta que o senhor, um questionamento que o senhor fez, e a vereadora Vânia também. Diga. Primeiro, com relação à receita. É lógico que tem uma previsão, né? Eu não vou te dizer que nós temos uma previsão quanto que eu pretendo arrecadar durante o ano, que eu tenho apenas 5 meses que eu estou lá. Mas a gente pode rever dados anteriores. Mas com relação à receita, a receita do SAI ela não é igual à da Câmara, que tem uma previsão que você arrecada constantemente aquele valor, mensalmente aquele valor. Vou dar um exemplo. De janeiro até março, eu arrecadei mais do que desse período da agora até setembro. Por quê? No período do calor, a população gasta muito mais água. Então a arrecadação do SAI agora vai cair nesses meses. Isso é normal, sempre foi assim. Porque o pessoal gasta menos água nesse período de frio. Tanto que a gente estava trabalhando com 26 litros por segundo, em janeiro e fevereiro, e março, e agora nós estamos trabalhando com 22 litros por segundo. E está sendo suficiente. Está sobrando água lá em cima. Então, só por aí a gente já vê que nem está sendo necessário fazer a limpeza da adutora nesse período agora, né? Então, assim, e outra questão, quando saem os cortes, a gente arrecada mais. No mês de fevereiro e março, que eu iniciei os cortes, havia muito tempo que o ex-diretor não fazia esses cortes. Então, a gente arrecadou mais nesse período também. Por quê? É feito as notificações, o pessoal se preocupa, sabe que vai cortar, eles pagam. Aqueles que não pagam na data prevista, a gente faz o corte, a pessoa, né, vai lá e tem que acertar, porque não tem como ficar sem água. Não sei de onde que eles aparecem com o dinheiro, mas aí eles vão lá e pagam, né? Quando corta, eles vão lá negociar, eles aparecem para pagar. Então, assim, a receita é difícil a gente fazer essa previsão exatamente por causa disso. Vai ter notificação agora no São Sebastião, final do mês de junho. A gente tem as datas, tudo, a gente não pode pular essas datas também. No dia 24 eu vou fazer notificação de novo. Então, no mês de junho para julho, vai aumentar a arrecadação novamente. Porque o índice de inadimplentes São Sebastião e bairro Niterói é muito grande, como disse o prefeito. Infelizmente, a gente tem esse problema aqui em Tombos. Muitas pessoas não pagam a conta de água. Eu cortei água aqui em Tombos que tinha 8 contas atrasadas. Se você olhar no sistema agora, já tem 3 meses. Se você olhar no sistema, essa mesma pessoa que pagou, ela já está devendo 3 meses de novo. Ela só vai voltar a pagar a conta de água no dia que sair o corte dela de novo. Então fica muito difícil trabalhar assim.
Mas a gente vai fazer um esforço, a gente vai fazer gestão. Eu quero até pegar um ponto importante que o vereador Marcelo falou, com relação que a gente vai aumentar o valor da água para a gente estar cobrindo essas despesas. Eu afirmo aqui que a gente não fará isso. Ótimo. Nós vamos fazer gestão, nós vamos trabalhar de forma séria e nós vamos colocar a casa em ordem. E deixar ressaltado aqui, vereador, que no mês que vem já vai ter um reajuste de 7,5%, que foi regulamentado pela ARIS, que é a agência reguladora. E esse aumento já estava previsto desde janeiro, só que ela saiu agora. Então é importante essa audiência que nós estamos tendo aqui agora, até para a gente deixar registrado isso. Esse aumento já vai na conta de junho. Inclusive, vocês podem observar que já está indo a notificação nas contas, avisando desse aumento. Mas é importante a gente dizer isso porque podem dizer que a gente já está aumentando o valor da água para cobrir eventuais despesas anteriores. Isso não é verdade, isso já estava previsto, é um aumento que tem anualmente, né? Porém, a agência atrasou, envios também de documentos, então a gente acabou atrasando. Para a população e para os vereadores que aqui estão, o que a ARES fala, o que é a questão do CISAB, que a gente, né, o SAI trabalha a partir dos fundamentos, né, dessa empresa. Tudo que aumenta, tudo que tem que ser colocado, taxado, é eles que mandam para cá, que é um consórcio. Só para deixar mais claro aí para a população. Sim, sim. Todos os aumentos que existem, né, no SAAI, a não ser aqueles que são regulamentados por FTs. Isso. Aqueles a gente tem autonomia para a gente fazer esses aumentos. Inclusive já foram feitos também esse ano. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando é feito o corte da água, a pessoa paga, o usuário paga pela religação. Isso é uma taxa que já foi reajustada, mas a gente segue a prefeitura, é o FT do município. Né? Agora, esse aumento, como eu disse aqui anteriormente, esse aumento é através da agência reguladora, né, ao qual a gente faz parte. E o CISAB, como disse a vereadora Carolina, é um consórcio que há muitos anos já, o SAI faz parte, que oferece serviços, licitações, a gente compra muitas coisas através do CISAB, que é aquela licitação compartilhada. Então, facilita também muitas compras, né, que a gente faz. Correto. Inclusive, né, só para finalizar aqui, a questão que foi muito bem explicada no mandato anterior, que o Catuné teve que colocar também, não só por questões financeiras de produto, mas também era uma lei que veio para o CISAB, essa empresa também, que município, a partir de 500 habitantes, tem que ter a água tratada e tem que ser cobrado, né, prefeito? Sim. Por isso que foi colocado lá também, não por vontade do prefeito, mas, né, do diretor e tudo, mas por questões de seguir lei. Que em breve vai ser colocado no distrito da Água Santa também. Porque quando não cobra, a torneira fica aberta a noite toda. É de graça, só um gastar. Um ponto só que eu esqueci de falar com relação a ligações irregulares, vereadora Vânia. Eu tenho feito uma vistoria muito consistente com relação a isso. Fizemos um trabalho também muito importante, que foi a questão de hidrômetros travados. Né? Tinha uma grande quantidade de hidrômetros travados, a gente fez um levantamento, já substituímos. Então, pessoas, às vezes, que pagavam aí um determinado valor, e agora já está corrigido também. É um fator importante também. E essas ligações irregulares, a gente tem autonomia para multar. Né? Há um mês atrás, foi detectado uma ligação irregular, eu chamei a polícia, fizemos um boletim de ocorrência, e essa pessoa foi multada. E hoje nós detectamos também um lacre violado. O lacre violado é quando a gente faz o corte, e a pessoa vai lá e rompe aquele lacre, e a água passa no hidrômetro. É uma multa menor, porque lá na frente, quando ela for fazer esse acerto, essa água é cobrada, porque ela passou no hidrômetro. O gato, quando a gente fala gato, é quando a pessoa ela faz o desvio por fora do hidrômetro. Né? Esse que eu chamei a polícia foi mais sério, porque a pessoa retirou o hidrômetro
e passou a água direta. Então essa água ela nunca vai ser, a gente nunca vai receber esse valor. A gente não tem nem como saber quantos 1.000 litros passou ali. Se foi 1.000, 2.000, 10.000, porque ele fez a ligação direta. Então essa é uma multa mais pesada, fica em torno de R$600, até porque a gente perde esse valor. Então é só para deixar registrado isso, e eu vou ser muito firme com relação a isso, vereador Marcelo, porque isso é um crime, isso é um roubo. Então a gente não vai aceitar, seja lá quem for. Então nós vamos trabalhar muito firme para a gente fazer um trabalho sério com relação a isso e punir aqueles que forem identificados. O diretor Edinho, eu gostaria de fugir até um pouquinho do tema aqui. Da outra vez que a gente teve uma reunião com o SAI aqui, eu dei algumas sugestões. Vou fazer a mesma coisa para o senhor, né? Afinal de contas, assim, tente melhorar o QR Code, porque eu já deixei de pagar a conta porque eu não consegui escanear o QR Code ali, e aí quando eu vi já tinha acumulado, inclusive 2, 3, né? Porque as pessoas têm um problema sério. A gente mora numa cidade pequena, mas as pessoas estão ficando cada vez mais acomodadas, e passar meia hora, 40 minutos, 1 hora na fila da lotérica, as pessoas não estão dispostas. Mas é importante que vocês façam uma campanha, entendeu? Dessa questão, primeiro, falando que é importante pagar a água para o SAI continuar funcionando bem, entendeu? Acho que vocês têm que fazer isso, prefeito, faça isso, entendeu? Faça uma campanha também do IPTU, as pessoas precisam entender um pouco mais isso, entendeu? Porque assim, quem mora em cidades maiores até acompanha mais esse debate. Na cidade pequena, nem sempre as pessoas têm essa noção de que o IPTU que pode virar uma rua, um bueiro, alguma coisa de volta para ela, né? E claro, principalmente, é importante que vocês façam uma campanha e que mostrem que o gato dá uma multa de tanto, para que a pessoa, não vou fazer, eu não posso fazer, isso é errado, e se acontecer, olha o que vai me doer no bolso, entendeu? É importante que vocês façam isso, né? Não sei se de repente escrito na conta, no site, vocês terem sempre isso, porque isso ajuda muito a população, ajuda a arrecadação. Eu vou encerrar minha fala por aqui, vou dizer que o projeto será aprovado, né? Mas eu fico com muito medo, porque são R$8.000, mais ou menos, que serão descontados todo mês. Quer dizer, se a situação está ruim hoje, imagina, 48 meses, pode ser 4 anos, tirando R$8.000 dali, do SAI. Algo que já não está bom, né? Quer dizer, vai cambalear mais ainda. A preocupação é essa, né? E de um jeito ou de outro, é um dinheiro público que foi pago por um serviço de água, mesmo que seja de uma autarquia, mas a gente vai continuar conversando, não dá para acelerar agora, né? Porque isso foi descoberto, sei lá, não tem um mês, mas a gente vai continuar cobrando, eu vou continuar cobrando como vereador, como cidadão, né? E eu queria, a minha parte eu encerro por aqui. Posso Muito obrigado. complementar? Edinho, desculpa chamá-lo assim. À vontade, vereador. O que acontece? Eu acho assim que bom, e seu Léo também, que o senhor está inserido dentro desse contexto, e Tiago, seu prefeito, excelência, o que acontece? Que bom que vocês estão pensando nesse contexto dessa melhoria de gestão, é isso que você falou. Porque o que acontece? Na verdade, vocês precisam ter uma estrutura arrecadatória até para que, como disse o Marcelo aqui, são 8.000 a mais, se você já tem uma arrecadação deficitária, você vai ter ainda mais 8.000, você tem que ter equilíbrio das contas, da entrada, para você ter as saídas e honrar com os seus compromissos, não é? Isso aí é uma coisa óbvia. Então, se realmente está havendo esses equívocos, como você apresentou, senhor Edinho, o que acontece? Realmente precisam ser coibidos. E que bom que a nova gestão do SAI está tendo essa possibilidade de acertar as arestas. Eu penso assim, nós, dentro desse contexto do administrativo, da prestação do serviço, aí precisa realmente punir quem está errado, fazer o processo educativo da importância, é o que o Marcelo está falando, da importância de dizer, olha, isso é um crime, você não pode cometê-lo, se você cometeu, você vai pagar uma multa. E a gente tem que arcar com as consequências, faz parte do processo. Porque eu penso assim, às vezes uma pessoa não paga o IPTU alguma coisa por uma questão, às vezes, econômica naquele momento ali,
né? Não sei, estou analisando dessa ótica, né? Mas o SAI, ele tem uma perspectiva orçamentária mensal. Não tem, seu Léo? Uma perspectiva, mesmo que seja, Edinho, em desequilíbrio mês a mês, há um período que arrecada mais, há um período que arrecada menos, mas ele tem uma expectativa orçamentária. Até porque ele tem gastos mensais com os servidores, com o aluguel, com material para limpeza da água, e uma série de questões, gasolina, luz, e etc, etc. Então, isso significa que o SAI, ele tem despesas, mas ele tem receita também. Então, é isso que a gente gostaria, seu Léo, que à medida que vocês fizessem, e inclusive isso é um requerimento que eu protocolei hoje aqui na Câmara, tá, Edinho? Nesse sentido, de nos dar, mesmo que seja uma coisa estimada ainda, mas essa possibilidade, o SAI tem esse contexto, ele consegue alcançar esse pagamento mensal, dá para a gente essa perspectiva, para que a gente possa o seguinte, nós não estamos aqui contra vocês, tá? Nós não somos aqui, porque nós somos a oposição, nós estamos aqui só para bater e dizer que tá... Não, nós estamos aqui para verificar juntamente com vocês. Beleza, vocês nos apresentando todas essas, como vocês aqui vieram, foi excelente a vinda de vocês aqui. Já nos coloca, demonstrar para a população que está sendo feita uma averiguação, que houve um erro, já está aqui, né? Houve um equívoco, houve um erro, e nós estamos aqui para acertar. Isso já é muito bom, isso já é um caminho positivo. Agora, nós precisamos de mais informações. Certo, Edinho? Certo, seu Léo? Então, o que acontece? Nós esperamos isso. Não queremos essa informação para fazer politicagem. Quero deixar isso bem claro. Nós queremos essas informações porque elas são necessárias prestá-las. Certo? A população, os usuários do SAI, que contratam o serviço do SAI, eles necessitam disso. E até para saber o seguinte, olha, você está errado, você fez um gato, então você vai ser punido. Você deixou de pagar a sua conta de água 2 meses, 3 meses, vai ser cortado a sua... Faz parte do jogo. Eu acho que a gente também, e se porventura, seu prefeito, dentro desse contexto, tiver uma família com essa necessidade, então realmente que utilize as estruturas públicas, o serviço da Secretaria de Assistência Social para abonar essa situação, até porque existem verbas públicas para esse fim, para auxiliar as pessoas que necessitam, não é isso? Então, eu fico assim, bastante satisfeita com essa contraposição de vocês de informação, de vocês terem vindo até nós para nos prestar esses esclarecimentos. Nós estamos também com esses requerimentos pedindo outras informações, e eu peço a vocês que nos informem da melhor maneira possível sobre tudo isso, para que a gente tenha essa noção realmente, e até para que a gente possa defender também o SAI. Sim. Certo? Muito bacana e coerente o seu requerimento, até porque o que o presidente falou aqui agora, o diretor do SAI, janeiro, fevereiro, março e abril é os 4 meses maiores de arrecadação. E com esse requerimento que Vossa Excelência pediu, vai dar para a gente mostrar a receita e a despesa do SAI e deixar bem transparente para todos o que entrou de dinheiro esses 4 meses e o que saiu de dinheiro nesses 4 meses. Vocês vão poder avaliar e ter a noção do quanto é difícil fazer gestão no SAI. Porque muitas das vezes as pessoas vão na assistência social, pedem ajuda para pagar a água, a assistência social faz, a pessoa pega o dinheiro e não paga a água. Imagina. Além disso tudo, infelizmente, tem essa situação ainda. Ou seja, a assistência social faz a parte dela, faz o trabalho, a assistência social não pode pegar o dinheiro, o cheque, ir lá e pegar a conta da pessoa e no banco pagar. Ela tem que entregar, a pessoa assina, o empenho e entrega o cheque para ela. Ela pega aquele dinheiro e vai fazer outra coisa. E aí o SAI é o último a receber. E com esse requerimento de Vossa Excelência vai ficar explícito para todos a real situação do SAI. O que o SAI passa para se manter em pé. E quando falta um dia de água, os primeiros a reclamar é o que tem 8 contas atrasadas. O que tem 10 contas atrasadas. É os que vai para a rede social gritar, sem ter o direito. Porque quando você cumpre com seus compromissos, você tem o direito de gritar. Quando você deixa de cumprir com eles,
você perde a sua razão. Infelizmente, a situação é essa. Mas muito bacana e coerente seu requerimento, que vamos trazer à tona, né? Vocês vão ter conhecimento da realidade do SAI na íntegra, né? Porque tudo que entra a gente tem, todas as contas que foram pagas em janeiro a gente tem lá, tudo que foi pago em janeiro com servidor, com INSS, com luz, com gasolina, com tubo que comprou, tudo. Uma arruela que sai do SAI tem nota fiscal. Um centavo que entra no SAI, entra para o caixa do SAI. Então, é muito bacana a gente ter essa oportunidade de relatar, Edinho, esses 4 meses para os novos vereadores e para a população também. O que entrou, o que saiu e o que o SAI tem em caixa, qual as demandas do SAI, o que a gente tem de necessidade para fazer, porque o SAI tem demandas, fazer melhorias na rede, e a gente não tem o dinheiro para fazer. E o SAI, repito, não recebe emenda. Você vai pedir um deputado, quero uma emenda para o SAI. Não tem emenda para o SAI. Eu posso mandar emenda para a prefeitura, você faz um projeto de lei, se você quiser mandar para o SAI, ok. Você manda para onde você quiser, para o lado dos idosos, para o BAPAI, para o asilo, para o hospital. Mas não tem emenda direcionada para uma autarquia. Então, assim, fica realmente difícil porque as pessoas não contribuem. As pessoas vão pagar IPTU por quê? Se eu tenho 20 anos que eu não pago IPTU, prescreve 15, eu só vou pagar os últimos 5. Para que eu vou pagar IPTU? O que vai me penalizar? Não paga. Infelizmente, é a realidade da cidade pequena, principalmente da nossa. Então, não estou falando que é todos, mas 80% está inadimplente hoje. Hoje nós temos mais de 4 milhões de reais para receber de IPTU. E agora, dia 10, vence a primeira parcela com desconto de 10%. E eu vou fazer questão de mostrar para todos a quantidade de dinheiro que entrou. Não entra 200 mil. E eu tenho mais de 3 milhões, de 5 milhões para receber, que já vai virar mais um mês, mais um ano. Então, é muito difícil você fazer gestão quando o contribuinte não percebe o dever dele. Porque é um dever de todos pagar imposto. Muitos gritam, eu pago imposto, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à educação. Mas não está pagando imposto. Todos que gritam que tem direito à saúde, se eu puxar o nome dele lá, eu vou mostrar que ele está devendo 10 anos de IPTU, 20, ou que nunca pagou. Como é que você tem direito se você não contribui? Complicado. Né? Então essa é a realidade. Mas muito obrigado e parabéns pelo requerimento. Nós vamos ter o maior prazer de apresentar isso, porque aí fica bem transparente, né? O que entra, e vamos apresentar 4 meses, e aos 4 meses de pico, onde o Edinho falou, maio, né? Já pode até trazer maio, né? Que é onde consome maior, é onde a gente tem uma arrecadação maior, e só entrou mais porque o Edinho, né, providenciou vários cortes, e aí eu recebi várias demandas lá, né, no meu gabinete, assistência social nem se fala, né? Prefeito, tem 10 contos, cortou minha água, não pode cortar minha água. Mas não pode cortar, tem 10 meses que você não paga. Como é que não pode cortar? Eu tenho criança em casa, eu tenho idoso, como é que eu vou fazer? E aí, como que o prefeito, olha a situação do prefeito, chega lá com criança no colo, chega lá com, ele está cortado, como é que eu vou ficar sem água? Aí o prefeito, né, põe a mão no bolso, vai lá e paga, liga para a assistência social, o que pode fazer? Mas eu já fiz ajuda semana passada para essa pessoa, para pagar a água, não pagou não? Não pagou não, cortou agora. Então é bem complexo, né? Mas, obrigado a todos pela presença, obrigado ao Léo, né? Obrigado a todos os vereadores, ao Elenildo que veio aqui esclarecer, e nós estamos prontos para esclarecer qualquer demanda. Como o Léo afirmou, não tem o desvio do SAI. Desvio do SAI não tem. Pode ser que o dinheiro não chegou, não tinha dinheiro no caixa para pagar a boleta tal, para pagar o INSS, para pagar a empresa tal. Pode ter acontecido. Igualzinho estou pagando precatório de 2012. Se o prefeito da época não pagou, porque não tinha dinheiro. Se tivesse, ele pagava. Concorda? Concordo. Né? Senão, não tinha virado precatório. Eu já paguei mais de 2 milhões. Se o prefeito da época tivesse o dinheiro em caixa, porque eu vou falar que ele desviou o dinheiro, não. O prefeito de 2012 não desviou o dinheiro. O dinheiro não estava em caixa para ele pagar o que ele comprou. Correto. Agora, desvio não teve. Ele comprou mais do que ganhou. Ok, aí eu concordo. Né? A despesa dele foi maior que a receita. Sim.
porque senão não estaria agora para me pagar. Né? Mas desviar, eu não posso falar que desviou, porque todos os empenhos que saem do município tem que ter uma finalidade. Ele não pode ter feito um empenho lá, Ivan Carlos de Andrade, vou transferir para minha conta R$100 mil. Não, ele não pode ter feito isso, nem tem. Tá, gente? Nem tem, nem aconteceu isso. Agora, o que ele comprou mais do que ele deveria, ele comprou. E agora está sobrando para os próximos pagar. Eu, se Deus quiser, não vou deixar, porque eu acho antiético. Mas acontece. Então é só para esclarecer, gente. Viu? Muito obrigado. Até porque também todas as compras que são feitas é jogada também no portal de transparência, né? E se tivesse alguma coisa a mais lá, o Ministério Público já tinha visto. Mas a gente abriu um processo administrativo, não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Nós vamos, né, se tiver erro, vai ser penalizado, até porque eu não sou correspondente com isso, não sou correspondente com erro, não sou acessível a isso. Então, independente se é companheiro, se é amigo, se é parente, nós vamos punir quem tem que tiver punir. Se tiver erro, vai ser punido. E ele tem o direito de defesa, né? Ele já pediu um relatório da conta do banco, né? Ele já pediu lá, ele vai contratar um advogado, que ele tem que contratar, né? Porque é um processo administrativo, é muito sério. O que ele está respondendo é muito sério. Não é coisa simples. Né? E eu não vou afastar ele das funções dele até que ele prove o contrário. Como é que eu vou afastar uma pessoa sendo que eu não dei o direito dele defender? Eu estou dando o direito dele defender. E se for comprovado lá, ele vai ser afastado tranquilamente. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Não estou mesmo. Então, assim, a gente vai apurar, a gente está dando a oportunidade a ele de procurar. Os documentos estão todos acessíveis lá no site para ele. Ele pode ir lá procurar, pode mexer no computador, até porque ele tem conhecimento, ele ficou lá mais de 12 anos, né? Ficou um pouco da gestão do Calica, ficou na gestão da Rússia, ficou 4 anos da minha, né? E aí a gente vai apurar os fatos. O que der, vocês vão ser os primeiros a saber, né, Léo? A gente vai fazer questão de voltar aqui, de mostrar, ó, foi identificado isso, não pagou porque não tinha dinheiro, o dinheiro foi feito para isso, para aquilo. Tranquilamente, o relatório vai vir completo na mão de vocês. Posso só complementar uma pergunta, seu Léo? Isso, Tiago, que a gente... Desculpa, excelência. Sim. O que acontece? A gente não está também dizendo, né, não, nas nossas perguntas sim. E nos nossos questionamentos, em hipótese alguma, acusar alguém de algo lógico que não. A pessoa não fez. Não é esse o nosso objetivo. A gente está aqui para esclarecer. Né? E, obviamente, como todo indivíduo tem direito à sua defesa, como você muito bem colocou. Então, quer dizer, isso é importante. Ele tem, obviamente, que se defender, porque, na verdade, é na gestão, a administração que ele conduziu. Sim. Então, logicamente, a responsabilidade inicial é dele. Né? Óbvio que ele tem o direito de se organizar, se defender, como você mesmo disse, são 12 anos sobre a tutela dele à frente da autarquia. Exatamente. Então, obviamente, tudo bem. Agora eu vou fazer uma pergunta, Edinho e seu Léo, se os senhores puderem me responder. Por exemplo, esse tempo todo, 12 anos, dentro do SAI, isso é uma coisa... prefeito, que eu vou dizer, e que a gente às vezes, até que passa por alguma necessidade, algum documento da prefeitura independente, não estou fazendo essa análise da sua gestão não, estou falando no todo, tá? A questão é a seguinte, às vezes, e a gente já viveu isso dentro do município de Tombos, eu preciso de um documento meu, que deveria estar lá, e esse documento, simplesmente, onde está? O SAI tem todo esse arquivo morto destes documentos anteriores, 2000, desse período, desses 12 anos, todo organizado, que é possível vocês fazerem essa auditoria. Sim. Seu Léo. Na verdade, a questão do arquivo, quem vai poder falar melhor é o Edinho, né? Porque o que eu tenho certeza é que a partir de agora, em 2025, toda a documentação está sendo arquivada da forma correta, de acordo com a instrução normativa do Tribunal de Contas. Então, a partir de agora, eu posso afirmar. Anteriormente, o Edinho pode falar, porque ele está lá no dia a dia, né? Ele, mais o pessoal que ajuda ele na parte administrativa, aí eles podem estar afirmando sobre a partir, né, do exercício de 2024. Tá certo. Complementando aí, né, Léo? Porque eu também entrei agora junto com
com o Léo a partir de 2025. Então, assim, de janeiro até maio, eu posso te afirmar que a documentação está toda devidamente nos seus lugares, e eu posso te dar aos senhores e senhoras aí qualquer informação sobre a minha gestão. Sobre a gestão anterior, eu tenho que fazer levantamentos, né? Tanto que a gente está tendo um pouco de dificuldade para fazer esse levantamento dessas guias, ver onde que estão os empenhos e tudo. A gente tem que procurar isso aí com mais cautela, né? Porque, como repito aqui, né, a gente entrou agora, então é difícil a gente falar do que aconteceu para trás. Então eu vou pedir um pouco de paciência, né, dos senhores e senhoras aí, para a gente estar fazendo esse levantamento aí, estar passando essas informações. Tá certo. Vânia, da gestão da Russa, eu te confirmo que está tudo arquivado perfeitamente, porque quem fazia era eu. Então eu posso te confirmar, esses 4 anos que eu trabalhei lá, está tudo correto. Porque fica complexo, né? Se não houver né, documentos para estabelecer esse levanto comprobatório, fica com toda né? Toda prestação de conta enviada mensalmente para o tribunal, você só envia o que você quer. Só que você tem. Qualquer arquivo que você precisar, tem lá como que diz assim, na contabilidade. Não. É só você pegar e imprimir aqui. Contabilidade tem tudo salvo. Então, essa estrutura contábil está dentro do SAI, Elenilton? Existe essa estrutura contábil toda documentada em arquivo dentro do SAI? Qualquer documento que você precisar, tem lá. A informação, paguei um empenho há 10 anos atrás, por exemplo. Está lá o extrato bancário que comprova que pagou, tem arquivo que pagou. Ah, tá ótimo. Não, isso é importante, né? Necessário. Deixa eu só fazer. De arquivo. Por exemplo, eu tenho um controle de um arquivo, janeiro, fevereiro, março, separadinho, bonitinho. Provavelmente todo mundo faz isso. Mas o que eu não tenho aqui, eu procuro, eu puxo lá na contabilidade, vejo o dia que foi pago. Aí eu achei que estava nessa pasta aqui, alguém mexeu para colocar, mas está aqui, o comprovante. Sabe por que eu faço essa observação, Elenilton? Vou te explicar até por quê. Certa vez, ao buscar documentos nossos de servidores, por situações de servidores, e a gente sabe, nós somos munícipes, moramos em Tombos há muito tempo. A gente sabe que em algum momento, eu não vou citar nomes aqui, tá? Houve uma retirada de documentos de dentro da estrutura da prefeitura, até para poder organizar. E muita coisa, pelo que se ouviu, se perdeu. Inclusive documentos de servidores que precisavam, às vezes, na hora de aposentar e não tinha esse documento. Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta meio capciosa, sabe? Em cima da sua, um exemplo. Assim, um exemplo, coisas que pode acontecer. O arquivo, o documento, o papel em si. Se por um acaso pegar fogo numa estrutura, num arquivo. Complicou, né? Aí qual, digamos assim, a responsabilidade, no caso de pegar e ter que provar com aquele documento ali que você apresentou, que você tirou chefe? Por isso existem os programas de computador, da contabilidade, que é enviado todo mês para o tribunal, entendeu? O banco, o próprio banco, às vezes você paga uma conta de luz hoje, a coisa te cobra daqui 6 meses. Você não tem aquele comprovante ali, o papel, aquele mesmo papel que você pagou. Mas você vai no banco, você pega o comprovante. Elenilton e Léo, eu assim, vou fazer uma pergunta com muita esperança, sério. É com esperança mesmo. Se a gente, porque vai ser aprovado o empréstimo, né, o parcelamento, não deixa de ser um empréstimo, né? Porque vai parcelar uma dívida lá em 48 meses, não sei quantas vezes. Se a gente conseguir toda essa documentação mostrando que estava tudo pago, isso e aquilo, tem como esse parcelamento ser liquidado, interrompido, alguma coisa nesse sentido? Compensado nos demais, nos Compensado nos próximos. Nossa, aí ele pode ficar, vai continuar, mas aí... Por exemplo, eu tenho um parcelamento, vou pagar 8 mil mensal. Se por um acaso qualquer guia dessa anterior que a Receita Federal está cobrando e eu tenho como comprovar que eu paguei, vai ser descontado, por exemplo, mês que vem eu tenho que pagar 8 mil. Lá você já pagava 8. Aí eu vou descontar aquilo ali. Por exemplo, se for 16 mil, eu vou descontar na parcela de 8. Você já pagou 8 no parcelamento e agora você paga o resto. Dois parcelamentos. Vamos torcer. Na verdade, a gente torce para que seja localizado isso, porque senão o SAI já não está se aguentando, né? Sozinho.
Se ele tiver mais R$8.000 todo mês, cara, pô, isso dificulta pra caramba, né? A gente aqui, a gente cobra muito isso, mas, pô, a água que todos nós bebemos, certo? Então a gente quer a melhor solução possível para isso e que consiga achar todas essas guias, que tudo esteja certo, que seja só um número errado, e assim. Ok, eu agradeço, tá? Pela atenção, pelas respostas e pelas explicações, tá? E ficamos na expectativa desse retorno dos senhores com informações que, né, realmente nos demonstram que o problema foi solucionado, que a expectativa se confirma de forma positiva e não negativa. É isso que a gente realmente deseja. Só uma observação, independente, tá, gente, de qualquer situação, assim que aprovar a lei, a gente fazer o parcelamento, a vida do servidor, né, Léo? Tá ok, o que depender, se cair e machucar, o INSS vai amparar. Então, a partir daquele parcelamento, a vida do servidor para trás, ficou tudo ok. Tudo certo, não, né? Vai atrapalhar em aposentadoria, não vai atrapalhar no futuro benefício, até de encostar, ou enfim, né? É só para deixar bem claro aqui, né, a importância desse parcelamento, que vai ser aprovado, e a gente vai honrar com esses pagamentos, se Deus quiser. Vamos fazer gestão para isso, conto com o Edinho, conto com todos aí para a gente estar, e conto principalmente com a população, que contribua só com o que vocês devam. O que vocês devem, só pagar o que vocês devem já vai nos ajudar muito. Pode ter certeza que vai fazer toda a diferença, né, Edinho? Tentam pagar suas contas em dia, se não pagou dentro do mês, paga no próximo, mas, gente, vamos ajudar. Então, assim, a vida do servidor, a partir daquele momento ali, né, já está ok, né, Léo? Independente que a gente já informou que já pediu o parcelamento, só não quitamos ainda a primeira parcela. E só complementando aí, a partir do momento que a gente já fazer o parcelamento e quitar a primeira parcela, a autarquia já fica regular perante a Receita Federal. Exatamente. E ela ficando regular, todas as contribuições já vão ficar regular, ou seja, os servidores já vão ficar aptos a pedir qualquer auxílio junto ao INSS. Exatamente. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer pelo esclarecimento que foi passado aí para a população e para nós aqui, vereadores da Câmara. Desejo a vocês, né, uma boa pesquisa, né, um bom trabalho aí, que seja esclarecido isso tudo, né, e também deixo aqui, né, em sua disposição o que vocês precisarem lá, tá? Desde já, obrigada. É só deixar uma observação também, que a gente está à disposição também de vocês, lá na prefeitura, lá no SAI, para qualquer dúvida, porque a gente está aqui para deixar tudo claro, né, para a população, para os vereadores, que são os fiscalizadores, né, do Poder Executivo. A gente está à disposição de todos lá, porque a gente trabalha com a maior transparência possível, por isso que a gente está aqui junto com o prefeito, o vice, o Elenilton, o contador. Então a gente está à disposição de todos vocês lá, a qualquer momento. Uma boa noite ao presidente, excelentíssimo presidente Sidney, ao excelentíssimo prefeito Tiago Dalpério, ao excelentíssimo vice-prefeito Marcelo Chirigatti, e aos meus pares e aos ouvintes que estão nos ouvindo. O que nós temos só a agradecer aqui é que eu sabia que essa transparência ela vai acontecendo, como eu disse no início, nas reuniões passadas. Falei, ainda é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de avaliação. E estou aqui outra vez dizendo que eu tinha certeza que hoje o Edinho, lá representando o SAI, o Executivo, e seria mais esclarecedor fazendo, né, tendo essa reunião aqui junto conosco, e eu tinha certeza que as coisas vão caminhando. E da responsabilidade e transparência que a gente sabe que esse governo tem. Esse governo, a gente sabe que tem essa transparência e não ia deixar de estar esclarecendo ponto a ponto o que aconteceu de fato, e eu tenho a certeza que nós, vereadores, estamos aqui para fazer o nosso papel junto com o Executivo, junto com a população, e dizer que eu tenho a certeza que tudo vai se esclarecer, e eu tenho muita certeza que vai dar tudo certo, que isso aí foi só mesmo, talvez, um
números, um erro de número no momento, mas que tudo vai ser calculado, igual o prefeito disse aqui para nós, que nós podemos saber que já está sendo feito, tomar todas as medidas que tinham que ser tomadas. E eu só quero agradecer e dizer à população de Tombos, pode ficar despreocupado, porque tudo vai chegar a sua solidez, onde vai ter o esclarecimento. E amanhã, como a gente já tinha conversado aqui, os vereadores, pode ter certeza que esse projeto vai ser aprovado, e a vida do servidor, igual disse o executivo, igual disse o nosso diretor do SAI, a vida deles vai ser normal daqui para frente. E muito bom, quero só agradecer a todos pela presença, pelo esclarecimento, e pode contar com essa casa. Essa casa está aqui para fazer gestão e está apoiando o que é bom para o nosso município, a nossa população em primeiro lugar. Sempre essa casa está aberta a todos vocês, à população e todos os tombenses. Estamos aqui. Uma boa noite para todos, quero agradecer, e amanhã a gente vai ter reunião aqui e vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui. Presidente, apenas para agradecer ao Léo, né, que reside lá em Manhuaçu, se disponibilizou de estar aqui hoje para trazer esses esclarecimentos a todos vocês. O Helenilton também, agradecer a presença, agradecer aos vereadores que se fizeram presentes aqui e dizer que eu estou à disposição, não só para tratar desse assunto, mas de qualquer assunto relacionado ao SAAI. Estou sempre à disposição, podem me procurar, que será sempre um prazer atendê-los, e pode ter certeza que a minha gestão será uma gestão de muita transparência, visando sempre o melhor para todos os tombenses. Muito obrigado. Quero parabenizar, né, ao Léo, uma pessoa que eu tenho muita estima, sei da sua competência, sei também que você me segue aqui, tá? Tenho certeza que essa casa também tá super em ordem. Agradecer ao diretor do SAI, agradecer ao prefeito, né? Fiz o convite ao prefeito e ao vice, é por causa disso que eles estão aqui hoje, porque como o prefeito cuida da nossa cidade, cuida de toda a nossa população, nada mais importante que estivesse dentro da casa do povo, que é uma casa de todos, né? Então, nada melhor que ele também prosseguisse dentro do assunto que também é de grande importância para ele, porque resulta, né, na nossa população. Então, agradeço, prefeito, né, por ter aceito o convite, ter vindo, né, interessor pela população. Sempre que o que você faz é isso, fazer o melhor para a cidade de Tombos, juntamente com o nosso vice. E nós aqui, como eu disse na outra sessão, é muito bom a gente não fazer, corrigir às vezes certas coisas que a gente faz fora do normal. Eu acho que antes da gente julgar ou tampar pedra em alguém, né, como se houve lá atrás, dentro da prefeitura mesmo, eu acho que é melhor a gente escutar, esperar as investigações e não levantar uma bandeira de guerra antes de vir a boa resposta. Acredito muito que muitos que cobram a lei devem seguir a lei rigorosamente. Acredito eu que é assim que tem que ser. E aqui nessa casa não será diferente. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar seguindo rigorosamente a lei, não só aqui dentro, mas na minha vida lá fora também. E deixo aqui, né, a população bem esclarecida dos atos, e tenho certeza que o diretor do SAAI, o Edinho, eu trabalhei com ele aqui, sei da serenidade dele também. Nós fizemos parte de mesa aqui, cuidamos muito bem da Câmara Municipal, tenho certeza do seu comprometimento dentro daquilo que você faz com êxito. E acredito que tudo será esclarecido diante da população. Sobre o assunto do SAI da outra vez, né, alguns vereadores que são eleitos aqui, reeleitos, sabem muito bem que vinha diretor que falava que o dinheiro do SAI não dava para suprir as reais necessidades do SAI.
E isso nós já viemos escutando, eu pelo menos desde 2013, eu venho escutando isso. E sabemos também o comprometimento e a bomba que infelizmente temos que pedir a Deus para que não aconteça o pior nessa tubulação e que a população sofra isso. Então é mais um problema também que tem que ser esclarecido. O outro grande problema também que nós tivemos, se eu falo por mim próprio, foi na gestão passada, a gestão que hoje eu que tenho, né, uma casa no Pontilhão, uma casa popular, sou doido para pagar o imposto. E infelizmente hoje, né, agradeço, né, ao prefeito por estar mobilizando isso, as casas que não têm a escritura, e hoje está procurando a prefeitura para estar fazendo a escritura, para a gente estar contribuindo. Porque fazer casa com organização é uma coisa, deixar a casa na moda, vão-se embora, se torna outra totalmente diferente. Eu acho que as casas que vêm, tem que haver sim a escritura para gerar a receita do município, aonde que forma o quê? Toda receita que é formada para o município é devolvida aos tombenses, né? Claro que tem que ter uma boa gestão, uma boa organização. Não devemos levantar o chapéu aonde a gente não alcança. E nem muito menos deixar dívida para os próximos que sentar aqui. Manter uma casa organizada, que hoje é da população, a gente tem que manter como a gente mantém a nossa. E a gente não tem que ser só cobrar dentro da casa. A gente também tem que ser espelho lá fora. E eu acredito muito nisso. Então, andar dentro da lei, não só aqui dentro dessa casa, como lá fora também. Eu acho que cobrar é fácil, mas trazer sugestão e solução é melhor ainda. Então, acredito que será tudo esclarecido e acredito muito no seu trabalho e no seu desenvolvimento para gerar e regularizar o nosso SAI. É para isso, eu torço para isso e tenho certeza que o senhor vai estar fazendo isso em prol da população, em prol a todos nós tombenses. Mas, gente, eu quero desejar uma boa noite a todos. Foi uma reunião muito esclarecedora. Espero que ficou muito bem claro. E não levantar a possibilidade de qualquer coisa que tragam, né, uma indecisão ou que tragam outro pensamento à população. Então, hoje, nós estamos aqui bem esclarecidos, tanto com o diretor, quanto, né, com o Helenilton, que é o contador, e quanto que o Léo, que é um ótimo profissional e está aqui para trazer mudanças. Isso é muito importante para dentro da população. Mas declaro encerrada, né, essa reunião construtiva para a população.